Vamos falar de números? Hoje, dominguinho, um ótimo dia para assistir um filme do Jim Carrey, mas hoje não vai ser um dia de comédia, kkk do Jim Carrey, não. Vai ser um filme bem doidinho da cabeça. Walter Sparrow era um oficial de controle de animais, acho que é esse o nome. Quando tinha um cachorro bravo na rua, um bicho bravo na rua, ele ia lá e pegava esse bicho, levava pra algum lugar. Basicamente isso que ele fazia. E ele tinha uma vida muito tranquila com a sua esposa Agatha e o seu filho Robin. Até que, no dia do seu aniversário, dia 3 de fevereiro, ele recebe um chamado, né? E ele vai atrás de um cachorro que aparentemente era muito violento. Chegando lá, ele percebe que esse cachorro tinha uma medalhinha e o nome dele era Ned. Só que quando ele vai tentar pegar o cachorro com aqueles laços, o cachorro morde ele e consegue escapar. O Walter vai correndo atrás, né? O Valtinho. E até que o cachorro para, ele entra no cemitério e ele senta de frente para um túmulo de uma mulher chamada Laura. Porém, quando o Sparrow vai atrás pegar o cachorro foge de novo e a vida segue. Como ele foi mordido por esse animal, como ele passou por esse trauma, ele precisa passar por uma psicóloga. E essa psicóloga dá uns dias pra ele de folga pra ele se recuperar do trauma que foi ser mordido pelo cachorro. Enquanto isso, a sua esposa Agatha saiu comprar um bolinho pra comemorar o aniversário dele e ela entra em uma livraria onde ela encontra um livro da capa vermelha e o livro se chamava The Number 23. BR Brasil Brasileiro, o número 23. Ela acha muito intrigante aquele livro, acha muito legal e decide comprar para dar de presente pro seu marido, o Valtinho, o Sparrow. Eu não vou ficar falando Sparrow, parece que eu tô falando Piratas do Caribe, e não é disso que eu quero falar hoje. O nome do autor desse livro era Top Secrets. Grava esse nome, Top Secrets. Ela acha intrigante o livro, né, como eu falei, compra o livro e dá de presente pro Waltinho. Então, depois, né, eles comemoram o aniversário dele, bolinho, uhul! E como ele ganhou esses dias de folga da psicóloga, ele decide começar a ler o livro do Top Secrets. Ai, que nome bunda. Quando o Walter começa a ler o livro, o nosso filme se divide em dois. Com a história do Walter, do Sparrow, e com a história do Fingerling, errei o nome. E com a história do Fingerling, que é um detetive e é o principal do livro. Então a gente fica ali naquele meio termo entre a história do principal do filme e a história do principal do livro. O Walter, né, começa a ler o livro e a gente começa a ser apresentado pro Fingerling, que é um detetive, e a gente começa a conhecer um pouco mais da infância dele. Então o primeiro capítulo do livro conta basicamente que quando o Fingerling, que esse não é o nome dele de verdade, esse nome é inspirado em um livro da sua infância, mas enfim, descobre que quando ele era criança, ele morava num lugar e o pai dele proibia ele de atravessar a cerca da vizinha. Então ele proibia ele de passar ali da cerca e invadir o o terreno da vizinha, né? Até que um dia a cachorra da vizinha entra na casa deles e ele decide que é um bom momento para ele quebrar essa regra do pai e entra na casa da vizinha para alertá-la sobre o cachorro que tinha invadido a propriedade deles. Porém, quando ele chega lá, ele dá de cara com a vizinha morta em cima da cama. Logo de cara, a gente já percebe que ela se matou. Porém, ele, uma criança, acha que tem algum serial killer à solta e isso dá inspiração para ele se tornar um detetive lá no futuro. Conforme o Walter vai lendo o livro, ele vai percebendo muitas semelhanças entre a vida dele e a vida do protagonista do livro. E ele começa a dividir isso com a sua esposa, começa a falar, olha, tá muito parecido essas coisas, tá muito assim, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, alguma coisa não está certa. E ela caga, basicamente, fala, não, você tá... Bom, que similaridades... Bom, o que ele viu de tão semelhante entre a vida dele e a vida do Fingerling? Começar por esse livro de infância do tal do Fingerling. Ele leu esse livro quando ele era pequeno também. E aí ele já começa tipo assim, gente, ele leu o mesmo livro que eu. Mas até então, né, uma síndrome do protagonismo absurdo. Tipo, tô lendo um livro e eles escreveram um livro sobre mim, meu Deus. E aí ele vai e fala pra esposa dele e a esposa dele caga, basicamente, fala, anjo, você tá viajando, vamos com calma. Termina de ler o livro aí, vai, ai, me deixa em paz. Ela tá nessa vibe.
Bom, e o Walter, né, o Sparrow, ele continua lendo o livro até que ele chega num capítulo onde o Fingerling recebe um chamado para atender uma mulher, a loira suicida. Quando ele chega, né, para atender o chamado era basicamente impedir que essa mulher... Bom, ele recebe esse chamado, ele vai lá, atende essa mulher, chega lá, a mulher tá com uma corda no pescoço, e ele começa, não faça isso, por que você tá fazendo isso? E ela fala, por que, querido? Porque eu tô sendo perseguida por esse maldito número. E aí ela começa a arrancar os papéis assim da parede do apartamento dela, começa a arrancar tudo assim, você vai ver no apartamento dela, é todo rabiscadão, todo chapiscado, todo fudido. E aí você percebe que esses rabiscos são todos contas, que essa mulher tava obcecada pelo número 23. Tava louca, basicamente. Tudo na vida dela girava em torno desse número. Então, todas as contas que ela fazia, data de aniversário, data de falecimento dos familiares, placa de carro, número do apartamento que ela morava, tudo rondava em torno do número 23 ou 32, que é 23 ao contrário. Então, essa mulher estava completamente louca e queria se matar por estar sendo perseguida pelo número 23. E aí ela explica pro detetive que isso ela já viu acontecer com o pai dela. Ela viu o pai dela se matando na frente dela porque ele era obcecado por esse número. O número perseguia ele. E ele passou essa maldição em diante quando se matou na frente dela. O detetive simplesmente pensa que ela é maluca e começa a contar umas historinhas pra ela da infância dele e tal, e até que ele se sente convencido de que ela não vai fazer nada. Então ele vai embora e quando ele chega lá embaixo, ele tá andando pela calçada, cai ela na frente dele, morta, porque ela se jogou da janela. A partir desse momento, a vida dele começa a se tornar em torno do número 23. Ele começa a se ver muito consumido por esse número, porque ele volta no apartamento dela, começa a ver as contas que ela fazia, e inconscientemente ele vai começando a fazer contas dele mesmo, e ele vai se tornando completamente obcecado, até que chega num ponto que a vida dele inteira tá girando em torno desse número 23 também. Assim como passou do pai para a filha quando o pai se matou, passou para ele quando ele viu a loira se matar. Nisso, o Valtinho do lado de fora, né, da história, começa a ficar igualmente louco pelo número 23. Ele começa a fazer várias contas. O seu nome completo dá 23 letras. Ele nasceu dia 3 de fevereiro, 3 com 2, 23 ao contrário. Ele encontra conexões muito bizarras, assim, que dá o número 23. Tipo, conhece a esposa dele dia 14 de setembro, 14 com 9, 23. E aí ele começa a ficar igualmente louco, assim como o detetive. E sempre que ele ia falar com a esposa sobre isso, a esposa simplesmente cagava pra ele. Até que um dia ele fala, não, eu sou muito parecido com o protagonista, olha isso aqui, não sei o que, não sei o que. E ela fala, filhão, eu li o livro, você não tem nada a ver com o protagonista. Vamos baixar sua bola, tá? Vamos baixar sua bola. Mas ele continua obcecado, ele começa a ficar completamente louco com essas contas e essas coincidências bizarras. E isso acaba passando para o filho dele de certa forma, porque o filho dele fica muito intrigado e acaba ajudando ele a investigar essas questões do livro. Então começa a fazer conta junto com o pai e vai vendo que tudo dá o número 23 também. E no fim, você vai vendo que tudo que eles faziam chegava no número 23 ou no número 32, que é 23 ao contrário. E eu, no meu auge dos 10 anos de idade, assistindo esse filme, comecei a fazer conta junto e no fim eu já tava... No nosso livro, da capa vermelha, o Fingerling, meu Deus, eu vou sempre errar o nome dele. O Fingerling começa a ficar completamente louco, obcecado, né, como eu falei. Nisso, algo que eu não mencionei no começo, é que o Fingerling tinha uma namorada, que era a tal da Fabrícia. Essa Fabrícia, ela era meio louca, ela tinha uns fetiches muito loucos, assim, pesadão, sabe? E basicamente dava pra ver que ela tava com ele por conta da emoção de estar com o detetive. Tanto que quando a loira, né, se joga do prédio, eles voltam naquele apartamento juntos e ela tá pegando fogo pra fazer coisa lá dentro daquele apartamento. Enfim. Só que o Fingerling, ele começa a ficar louco, né, com o número 23. Nisso, ele consulta um psicólogo, um psiquiatra, chamado Phoenix, e esse psiquiatra fala pra ele, olha, você precisa tirar uma licença, porque você tá completamente maluco, sabe? Ele até dá razão pra ele, diz que o número 23 realmente tem muito a ver com a história do mundo, com as religiões e tal, mas que ele tava ficando muito perturbado e precisava tirar uma licença. Nisso que ele tira a licença, a Fabrícia fica muito abalada, porque cadê a emoção do relacionamento?
Cadê todo aquele fogaréu? Foi embora. Então, ela abandona o Fingerling. Nisso, o Valtinho tá ficando louco do lado de cá também, né? Sim, está. Sua esposa fica preocupada e manda ele conversar com um grande amigo dela, o Isaac. Isaac. Manda ele ir conversar com esse tal desse professor. E ele tem uma conversa muito parecida com a conversa que o Fingerling teve com o psiquiatra. Ele conta sobre o número 23 e o professor fala pra ele, não, realmente, você tem razão. O número 23 tem muito a ver com a história do universo, com a religião, né? Tem várias histórias aí envolvendo o número 23, vários mistérios. Mas assim, não deixa isso tomar sua cabeça. E a esposa continua afirmando pra ele, olha, continua lendo o livro que você vai ver que você não tem nada a ver com o Fingerling. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Chega numa parte do livro que ele descobre que a Fabrícia está tendo um caso com o tal psiquiatra do Fingerling. E aí ele começa a ver que essas coincidências estão demais, né? O Fingerling foi conversar com o tal do Phoenix, o psiquiatra. E ele deu uma licença para ele. Aí o Valtinho vai conversar com o tal do professor e fala a mesma coisa que o psiquiatra falou pro Fingerling. E agora a Fabrícia tá tendo um caso com o psiquiatra. E aí a paranoia que já tava com o número 23, com o protagonista do livro, já fica, minha esposa tá me traindo, eu sou um bosta. Já entra no fundo do poço mesmo. E ele começa a ter muitas visões dele matando a própria esposa, dele matando o tal do Isaac lá, do professor. Começa a ter umas paranoia muito louca. E enquanto ele tá lendo o livro, o Fingerling também tem essas mesmas visões. Dele matando a Fabrícia, dele matando o psiquiatra, ele ficando totalmente louco. Então você vê que os dois estão vivendo a mesma situação. Os dois estão loucos, criando paranoias e imaginando matando a sua parceira. Só que, como ele já tá enlouquecendo, né? O Walter já tá enlouquecendo, ele decide passar umas noites num hotel. Porque, já tô enlouquecendo, né? Começar a ter uns ataques de pânico, umas paranoia aqui dormindo, eu vou acabar matando minha esposa com um ataque de sonambulismo. Pra evitar, né? Pra tá evitando esse tipo de coisa, ele vai dormir no hotel. Lá ele continua lendo o livro e nisso, né, que a Fabrícia tá saindo com o psiquiatra, o Fingerling vai lá, mata a Fabrícia e incrimina o psiquiatra, tal do Phoenix. E ele não vai preso, mas ele ainda tá louco. Então, o livro termina com ele na janela do prédio, olhando para baixo. Fim do livro. E aí você fica, ele se matou? Ele não se matou? E aí o Walter fica tipo, cadê essa porra desse final? E vai lá na janela do quarto do hotel que ele tá. Quando ele chega na janela, quem que tá lá embaixo? O Ned, o cachorro. Lembra? E ele, de tanta raiva que ele ficou daquele cachorro por ter mordido ele, corre atrás do cachorro. E o cachorro para no exato mesmo lugar que a última vez, em cima do túmulo da Laura. O Walter consegue atirar no cachorro, né, com um tranquilizante. E nisso que ele atira no cachorro e o cachorro, né, um padre aparece e fala, não, esse cachorro é daqui, ele é do jardineiro daqui e tal, e ele gosta de deitar em cima desse túmulo, é normal, esse cachorro é daqui, não vai levar esse cachorro embora. E aí o Walter, que já tá meio baqueado, né, já tá meio bitolado da cabeça, ele fala pro padre, ele fala, quem é essa tal de Laura, né? E aí ele vê a data de nascimento e a data de falecimento e vê que ela morreu com 23 anos. E aí o padre fala pra ele, na verdade, esse túmulo é simbólico porque ela tá desaparecida. Ela não foi dada como morta, nunca encontraram ela, né? Então ele começa a pensar que a pessoa que matou a Laura é a pessoa que escreveu o livro, porque tem muita coincidência. Então ele vai atrás da história dessa tal de Laura e em suas pesquisas ele descobre que quem foi preso, né, pela morte da Laura foi um tal de Kyle Flint. E ele já tá preso há muitos anos, né? Desde que a Laura desapareceu, ele tá preso. E o que ele decide fazer? Como ele acha que quem matou a Laura é o escritor do livro e ele tá bitolado com o final do livro e tá bitolado com tudo que envolve o número 23 e o livro, ele decide ir na prisão falar com esse tal desse Flint. Chegando lá, ele começa a questionar o Flint. Por que você matou a Laura? O que aconteceu com a Laura? O que isso tem a ver com o número 23? O que tem a ver com o livro que você escreveu? E o cara fica tipo, mano, você tá viajando? Primeiro que
Eu não matei a Laura, eu amava a Laura. Só que me prenderam e foi tudo mal entendido. Eu não fiz nada com a Laura, eu tô preso por engano. E segundo que, se eu fosse escrever um livro, você acha que eu ia colocar o nome do autor como Top Secrets? O cara tá preso, mas não deixa de ser debochado. Pegou Top Secrets. Lembra que eu falei pra vocês não esquecerem o nome do autor? Ignora. Vamos seguir daqui. Lembra que eu falei pra vocês não esquecerem o nome do autor do livro? Top Secrets é um... Como chama? Anagrama? Quando troca as letras? Deve ser. Um anagrama pra Top Secrets. Puta nome bosta, né? E aí o cara fala, você acha que eu escolhi um nome merda desse? E isso só deixa o Walter mais louco ainda. Tipo, ele tava a um passo de descobrir quem tinha escrito o livro, por que o número 23 estava amaldiçoando ele agora, né? Porque ele tá muito louco por causa do número 23. E daí ele descobriu o porquê de tudo e, na verdade, não descobriu nada. Só descobriu que o cara que escreveu o livro escolheu um nome merda pra pôr no autor. Foi isso que ele descobriu. Só que, dentro do livro, tinha uma caixa postal. Então ele decide ir até onde fica essa caixa postal para ver quem ia lá receber. E aí eles estão lá esperando, aparece um senhor. Só que o senhor, na hora que ele vê o Walter, ele enlouquece, começa a correr do Walter como se ele tivesse medo do Walter. E aí o Walter vai tentando falar com ele, por que você escreveu esse livro? O que você escreveu? O que isso tem a ver comigo? Por que é o número 23? Encheu o cara de pergunta, o cara pega um caco de vidro e tem. Só que nisso, quem tinha ido com o Walter? A Agatha e o seu filho Robin. E eles veem tudo isso acontecer, a Agatha tenta socorrer o velho, só que, né, não adianta, porque ele já tá... Ela encontra um cartãozinho dentro do bolso desse velho, com o endereço da onde ficava a clínica dele, o escritório dele, né? Ela descobre que esse cara era um psiquiatra, e aí ela vai lá, nesse hospital, ver o que tinha dentro da sala desse tal doutor. Só que ela não conta nada pro Flint, porque, né, ele já tá maluco, já tá bitolado da cabeça e ela não quer piorar tudo. Ela quer descobrir as coisas por conta, pra daí já chegar pra ele com a resposta. Tipo, tá aqui, meu amor, ó, vamos voltar ao normal? Lá ela encontra as paredes do consultório desse tal doutor cheia de contas, cheia de rabiscos. Ou seja, o número pegou esse doutor também. E lá dentro, ela ainda encontra uma caixa com o nome do seu marido, Walter Sparrow. E ela começa a olhar o que tinha dentro dessa caixa. E o que será que tinha dentro dessa caixa? Corta, vamos pro Sparrow e pro filho dele, Robin. O que esses dois estavam fazendo enquanto ela estava indo no hospital? O Walter, nesse meio tempo, ele decide riscar, né, e circular a 23ª palavra de cada página. Acho que é isso. E ele descobre uma mensagem. Vá até tal parque, desça as escadas e no 23º degrau você começa a cavar. O que ele fez? Catou o filho dele, foi para esse parque, contou 23 degraus e começou a cavar. O que ele encontra? Um esqueleto. E aí não dá nem pra falar que foi um delírio dele, porque o filho tá junto com ele e vê o esqueleto. E aí acontece todo um rolo, eles chamam os policiais e tal, e no meio tempo, até os policiais chegarem, o esqueleto sumiu. Cadê o esqueleto? Enquanto eles estão discutindo com o policial de tipo, aqui não tem nenhum esqueleto, e eles tipo, não, tinha sim. A mulher dele chega, a Agatha chega pra buscar eles e levar eles pra casa. No carro, o Walter olha pra mão da sua esposa e vê terra embaixo das unhas. E aí ele pensa, essa filha da puta. E aí chega em casa, ele já deduz, cara, se ela foi lá e arrancou aquele esqueleto de lá é porque ela escreveu o livro. Por que essa mulher tá me deixando louco? E começa a questionar ela. Vai pra cima dela e fala, por que você escreveu esse maldito livro? Esse número 23? E ela fala, não, eu não escrevi esse livro. Eu fui lá, eu arranquei o esqueleto lá do parque, mas eu não escrevi o livro. E ele, por que você foi lá, arrancou aquela porra daquele esqueleto de lá e não foi você que escreveu? Quem que escreveu? Aí ela vira e fala, você. É mole? E aí ele fala, como fui eu que escrevi? Eu não lembro de ter escrito esse livro. Como assim fui eu? Como que é possível isso acontecer? E aí ela fala o que tinha dentro da caixa.
A realidade é que o Walter ele já tinha sido internado naquele hospital e dentro daquela caixa tinha muitas informações sobre o Walter, sobre a sua infância, sobre sua adolescência, sobre o que ele tinha feito. E a realidade é que ele já era louco pelo número 23 há muito tempo. E mais do que isso, ele tinha escrito o livro e a prova de que foi ele quem escreveu é que tinha uma cópia, um manuscrito desse livro dentro da caixa com o nome dele no lugar do autor. Mas por que ele não lembra de nada? E o que isso tudo tem a ver, né, com a história dele? Bom, a gente já sabe que a história do livro tinha muitas coisas em comum com o Walter, porque foi ele que escreveu. Mas por que ele escreveu aquilo e o que aquilo tem a ver com a Laura e o que era aquele esqueleto que estava lá naquele parque? Vamos lá. Nisso que ela fala tudo isso pro Walter, o Walter, né, tá transtornado, decide voltar pro quarto do hotel, tá maluco lá, e ele começa a arrancar todos os papéis de parede da porra do quarto. Ele pensava que ele nunca tinha ido naquele hotel, mas a verdade é que ele já tinha ido. E o que estava escrito nas paredes, embaixo daquele papel de parede que ele arrancou? O último capítulo do livro. E lá estava escrito, nesse último capítulo, todas as coisas que a gente precisa saber para responder essas últimas perguntas que a gente tem. Quando o Walter era pequeno, o seu pai matou a sua mãe e se matou na frente dele porque ele estava sendo perseguido por um número, o número 23. Desde então, o Walter ficou obcecado por esse número e o número começou a consumir a vida dele. Tudo que ele fazia, vivia, sentia era em torno do número 23. Na faculdade, ele encontrou a Laura, se apaixonou pela Laura e eles tinham um relacionamento. Porém, enquanto ela tinha esse relacionamento com ele, ela mantinha um relacionamento com um tal professor chamado Flint. Tal professor que tá preso. Pegou a visão? Como ele estava obcecado pelo número 23, ela começou a ter medo do Walter e começou a se afastar dele, mantendo esse relacionamento com esse professor. Quando o Walter descobriu, ele matou a Laura e fez de um jeito que quem fosse o culpado fosse o professor. E tentou se matar logo em seguida, pulando da janela do prédio. Porém, ele sobreviveu. Só que com a queda, ele perdeu toda a memória e foi internado, num hospital psiquiátrico. Sem memória nenhuma do número 23 e sem saber o que ele tinha feito com a Laura e com o Flint que estava preso. Durante a sua estadia nesse hospital psiquiátrico, quem atendeu ele foi aquele tal velho que se matou na frente deles, que tinha medo dele e que tinha ficado super louco com o número 23 também. Só que antes dele se jogar da janela do prédio, ele escreveu o livro, como uma carta de confissão do que ele tinha feito. E o fim era para ter sido a sua morte, o seu suicídio, porém ele não morreu. Quando ele recebeu alta do hospital, ele saiu e logo na entrada ele já conheceu a Agatha. Esse tal doutor leu o manuscrito, ficou obcecado pelo número 23 e decidiu publicar de forma anônima, por isso ele colocou o nome Top Secrets. Não era para isso ter acontecido, mas por uma coincidência do destino, quem comprou a única cópia do livro foi a Agatha, a esposa do Walter, que escreveu a porra do livro. E agora que o Walter sabe de tudo isso, sabe que ele cometeu esse crime, ele matou a Laura, e sabe que o Flint está preso por algo que ele não fez, ele decide confessar, ir até as autoridades, explicar tudo o que ele fez e tomar toda a responsabilidade pela morte da Laura. Flint é solto e ele é preso. A sua família, fica triste por ele estar sendo preso, mas também tem orgulho dele ter feito a coisa certa, finalmente. Só que uma coisa que não fica clara é se ele ainda tá obcecado pelo número 23 ou se isso também foi embora com a culpa. Fim do filme. Esse filme, ele brinca muito com a paranoia, com a obsessão, ele vai mostrando que a mente humana, ela pode criar padrões e significados que talvez não existam. Talvez essas paranoias que você tá tendo aí é só paranoia da sua cabeça mesmo. E o número 23 acaba se tornando esse símbolo da loucura. E realmente, quando você pesquisa, tem muitas histórias em volta do número 23. O diretor fez esse filme por conta dessas histórias envolvendo o número 23. E os próprios atores, enquanto estavam gravando também, eles contam que eles foram ficando obcecados. Mas e aí? Será que ele se curou dessa maldição? Será que eu passei essa maldição para vocês agora? Até a próxima!